boa noite. A gente já está nesse lusco-fusco, né? Está mudando o tempo. Hoje eu resolvi, nesse momento que a gente tem de reflexão antes da gira, falar com vocês um pouco sobre questões que surgem aqui nos dias que eu estou aqui com vocês na assistência. Às vezes as pessoas vêm me perguntar alguma coisa. E algumas coisas até me matam, depois eu fico matutando sobre aquele assunto que a pessoa me perguntou. E então eu resolvi hoje falar sobre algumas questões que são bem repetitivas. Como tem nessa época muita gente que não conhece, não frequenta a casa habitualmente, não sabe como é que é o sistema da casa para algumas coisas. Então eu vou aproveitar esse tempo hoje para falar um pouquinho sobre alguns temas que eu pensei assim que as pessoas me perguntam. Talvez o principal, o mais recorrente, é como é que eu faço, o que eu tenho que fazer para me tornar um trabalhador da casa. Eu tive orientação, que eu tenho mediunidade, tenho que trabalhar, eu muitas vezes já ouvi a pessoa, eu já fui iniciado, e assim vai. São diversas as histórias. E o nosso sistema aqui é uma coisa bem simples. Para vocês terem ideia, de todos que tem aqui, que vocês veem aqui trabalhando, com exceção do grupo que fundou a casa, inclusive uns aqui estão na assistência hoje, lá no trabalho são muito poucos. A grande maioria saiu daqui, da assistência. Inclusive hoje tem alguns que estão aqui que trabalham outros dias. A casa não tem trabalho só na sexta-feira, dia de engenharia de um banco, tem trabalho na segunda-feira, de apometria, que está em recesso ainda. Tem trabalho de pediatria voltado para a saúde na terça-feira, que o Nelson falou para vocês. E tem a agenda da sexta-feira. Então são todos esses dias precisam de trabalhadores. E como é que funciona? Se vocês entrarem lá na página da casa na internet, triangulodafraternidade.com, vocês vão ver lá que tem várias orientações sobre isso. Eu vou falar brevemente. Se vocês podem ver que há pessoas aqui na frente não tem nenhuma, mas lá tem, que estão de verde, com lá da cor verde. Então as pessoas estão no que nós chamamos de um aspirantado. São aspirantes a se tornarem membros efetivos da casa. E como é que funciona isso? De onde é que eles vêm? Basicamente eles vêm da assistência. Então as pessoas me perguntam, como é que eu me torno trabalhador da casa? Primeira coisa fundamental, que se não acontecer nunca vai vir a ser trabalhador da casa, tem que frequentar a casa. Frequentar. Tem que estar aqui, de preferência ocupando todos os espaços que forem possíveis. A pessoa tem que se mostrar proativa. Se quer participar da casa, tem que estar aqui, tem que conviver com a casa. E é uma coisa que qualquer agrupamento é muito interessante, a gente fica muito alegre quando vê as pessoas participando na casa. Elas estão sempre ali, estão à disposição, se põem à disposição. Então a primeira coisa é essa, você tem que te pôr à disposição. Inclusive, quem quiser, por exemplo, pode deixar o nome lá na secretaria, que eles têm uma lista, eles têm um formulário que eles preenchem, as pessoas interessadas, deixa o seu nome, telefone para contato e tal. Por quê? Porque as portas aqui, elas estão sempre abrindo e fechando. Toda hora, todo grupamento, tem gente entrando, tem gente saindo, é normal. Há outros anos assim troca muita gente. E então, é isso. Basicamente tem que estar frequentando a casa. Primeira coisa. Várias vezes eu já falei para pessoas falando comigo isso. A questão é assim, se tu frequentares a casa, vai acontecer de se tornar trabalhadora? Não sei. Agora eu sei que se tu não frequentar a casa não vai acontecer, com certeza. Agora, o importante é tu te colocares à disposição. Se tu tem, por orientação ou por necessidade tua, quer trabalhar,
te coloca à disposição. Se vai acontecer, aí é outra história, porque isso aí já está além de ti, já não depende só de ti. Faz aquilo primeiro que depende só de ti. Então, primeira coisa, frequenta a casa. Senão, sem isso, não vai acontecer. E aí, se vocês verem lá na página, quando fala do aspirantado, diz que é o seguinte, que seria a condição também a pessoa frequentar um curso que a gente tinha aqui de estudo sistematizado na Umbanda. Teve por alguns anos consecutivos. O ano passado não teve. Mas por quê? Porque todo aquele curso está gravado em vídeo lá na página, no canal do YouTube lá, que está tudo gravado. Então assim, quem está interessado, além de frequentar, começa a se instruir, né? Se a pessoa precisa trabalhar, é porque ela tem mediunidade, que pode ser uma mediunidade de tarefa ou não, também tem isso, né? Porque às vezes tu pode ter uma mediunidade, mas tu não tem mediunidade de tarefa, inclusive na Umbanda, pode ser em outro lugar, a gente não sabe. Mas primeiro te coloca à disposição e começa a te preparar. A própria casa tem lá na página, né, esse curso sistematizado de Umbanda, que dá assim as bases, né, do que é Umbanda para nós. E a partir daí, isso é um caminho que se abre para a pessoa buscar instrução a respeito dessa condição sua de médium. Porque é fundamental que todos que são médios ao longo do tempo venham a saber como é que funciona isso, quais são os mecanismos da mediunidade. O que é mediunidade? Como é que eu tenho que trabalhar com isso? Como é que eu tenho que conviver com isso? Como é que eu tenho que educar isso? Onde eu posso ser médium, onde eu não posso ser médium? Então, hoje tem literatura básica para isso, tem Allan Kardec, né? A questão da mediunidade. E é fundamental que a pessoa entenda isso. Até quem não é médium ostensivo, né, que a gente chama médium doador de energia, como eu, tem que estudar, tem que saber o que é mediunidade. Até para entender, eventualmente, aquilo que vem a acontecer consigo, que nunca aconteceu, tu tem que saber o que é. Tu não vai trabalhar, né, como médium, né, se tu não tiveres algum preparo. Na Umbanda, né, nós temos, é comum, aqui, por exemplo, a gente não tem um curso de preparação de médium. Não tem. Então as pessoas que entram no aspirantado e elas vão, a partir desse aspirantado, vão ou não se tornar um membro efetivo e vão eventualmente chegar a trabalhar lá dentro, no passe, na consulta. Então, muitas vezes a Umbanda tem uma tradição que vem lá da sua fundação de não exigir, né, que o médium dela tenha, digamos assim, estudo, preparo teórico, né, esse entendimento que eu estou falando, que é bom que o médium tenha. Mas isso está se tornando cada vez, né, mais exigido, que a pessoa se prepare. Então eu digo, esse é o ideal. A mediunidade é um instrumento, né? Se eu quero ser instrumento, eu tenho que saber como ser um bom instrumento, como me tornar um bom instrumento. Então, primeira coisa, frequentar, como eu falei. Segunda coisa, se preparar, né, para que, se acontecer, pode acontecer de uma hora para outra, como eu disse, as portas abrem, fecham assim, né? A gente não tem uma lógica para isso, não existe um cronograma estabelecido para isso. É conforme a necessidade. Então, vá se preparando, vá estudando, vá entendendo, né, o que é que você necessita fazer, como você deve fazer com essa mediunidade que você tem que trabalhar. Uma coisa, vou pegar um pouquinho minha cola aqui. Quando a pessoa está aqui, a gente sempre, várias vezes já disse aqui, quando a pessoa está aqui na assistência, acha assim, né, que não está acontecendo nada.
Muitas vezes a gente até, né, Nelson, se perde aqui, começa a falar alto e tal, a gente chama a atenção, inclusive eu hoje, né, falando ali, mas não é assim. Então, principalmente aqueles que têm mediunidade, que têm ectoplasma para doar. Quando nós estamos aqui, né, já existe trabalho acontecendo na casa. E para que esse trabalho aconteça, né, tem que ter condições para tal. Uma das condições é ter ectoplasma, para que esses nossos amigos espirituais que vêm, que se rebaixam para vir trabalhar aqui nesse momento, recolher eventualmente aqueles obsessores que a gente traz, né, refazer o corpo perispiritual, perispiritual desses espíritos. E eles precisam de energia, eles precisam da nossa energia. Então é importante que quando a gente está aqui, nós estejamos no estado que colabore com esse trabalho que já está acontecendo, principalmente aqueles que são médios, né? Porque eles, por ter essa condição de liberar muito ectoplasma, né, são parte importante desse trabalho que já está acontecendo aqui, bem antes de começar a girar. Então, mesmo que o médium não esteja formalmente na casa, se ele está na assistência aqui, ele já está trabalhando. Com certeza. E aí tem umas coisinhas assim que eu acho que são fundamentais para qualquer trabalho. Mesmo para aquele que ainda não está formalmente na casa, imagina para aqueles que estão. Então eu arrolei assim 5 coisinhas. Primeiro, o compromisso, né? Comprometimento. Mesmo que tu não trabalhe aqui, seja comprometido com a casa, participe dos trabalhos da casa, né? Preencha todos aqueles espaços que tu podes, colaborando com a tua presença. Te compromete com a casa. Várias pessoas que estão aqui, no futuro vão estar aqui trabalhando. Então assim, te compromete com a casa. Segunda coisa, tenha assiduidade. Porque se não existe assiduidade, não é um bom sinal. Um sinal muito bom, se a pessoa realmente quer as coisas, é se ela é assídua, ela não falta. Outra coisa que eu já falei no início, tem a ver com o comprometimento, que é essa disponibilidade. Tu preenche os espaços que tu podes e te dispõe. Se aparece alguma coisa para fazer, né? Se tu podes de alguma forma colaborar, te apresenta. Não tenha medo. Quem dirige uma casa, né, precisa muito que as pessoas se disponham a fazer as coisas. E na verdade não tem muita gente assim que tem a iniciativa, às vezes, de tocar as coisas, né? Então é importante para quem está dirigindo um grupo grande, pequeno, né, que as pessoas se apresentem, estejam dispostas a fazer as coisas. Uma outra coisa que é muito fundamental, a questão do desinteresse pessoal. O trabalho mediúnico não é um negócio. Nós vemos assim, o trabalho mediúnico não é um negócio. Tu não pode vir trabalhar porque a tua vida não está boa, tem coisa ruim acontecendo, e tu acha assim, eu vou fazer uma troca, né? Eu vou trabalhar para que a minha vida melhore. Entendeu? Isso não existe. Eu sinto muito dizer para vocês que todo mundo que trabalha aqui tem os mesmos problemas que vocês. Ninguém aqui é privilegiado. Então, se você quer trabalhar, traga o seu coração, né, aberto, venha trabalhar por trabalhar. Não espere retribuição. Não venha fazer isso por retribuição. Eu vou ter alguma retribuição? Eu acho que sim. Mas a gente até vai falar sobre isso.
Eu acho que sim, né? Eu acho que faz parte. Né? As coisas têm causa e efeito. Se eu estou fazendo uma coisa, vai ter um efeito daquelas coisas que eu estou fazendo. Né? Mas eu não posso, o que eu não posso fazer é o comércio. Né? A minha intenção, eu vou trabalhar para me dar bem. Eu vou fazer uma troca. Né? E se eu trabalhar, na minha vida vai se ajeitar, porque as coisas lá estão erradas. Não é assim. Não tem essa lógica. O último que eu coloco aqui, um requisito, existem muitos outros, mas o que eu acho mais importante é a questão do comportamento da pessoa. Né? Como o Nelson já referiu também nos recados, né? Tem algumas coisas assim que são sintomáticas. Né? Como é que tu te porta no tempo? Né? Como é que é a tua relação dessa, que a gente fala com a vivência templária? Como é que tu vê isso? Que importância e qualidade dá para essa relação? Porque, embora a Umbanda tenha assim uma informalidade, né? Bem aparente, isso aqui é um tempo como qualquer tempo. Como qualquer tempo. Então, eu vou fazer só uma pergunta para vocês, hoje. Assim. Vocês se vestiriam do jeito que vocês estão vestidos hoje para entrar numa igreja? Do jeito que vocês estão aqui agora? Neste exato momento? Eu acho que não. Isso aqui é um tempo comum. Eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso. Tá? Apesar dessa informalidade, essa coisa da Umbanda que eu acho muito legal, desse contato que é muito pessoal, né, com o frequentador, apesar não, está bem que é assim, mas a gente não pode perder, né, essa noção que isso aqui é um tempo religioso. E a gente tem que se comportar de diversas formas adequadas ao tempo religioso. Então aqui, principalmente aquele que pretende se tornar um trabalhador. Né? E aí tem aquelas coisas que são básicas, né, gente? Evitar fofoca, inimizade. Né? Na verdade, tu tem que ser um construtor. Construir as coisas. Porque destruir as coisas tem muita gente disposta que não faz a menor cerimônia de destruir as coisas. Agora, construir as coisas é difícil. Não tem muita gente a fim de construir as coisas. Então, sobre essa questão do trabalho na casa, eu gostaria de falar até aqui. Aqueles que estão interessados, como eu falei, deem uma olhada lá na página da casa. Né? A questão do aspirantado, nós temos o regimento interno, está lá, você pode ler, para ver como é que é, se informar e fazer as coisas, dar seu nome ali, começa a se instruir, estudar e esperar a oportunidade. Vai acontecer automaticamente? Eu não posso afirmar nada. Não posso. Pode acontecer ou não, porque, como a gente costuma dizer aqui, a sineta bate dos dois lados, né? Não pode bater de um lado só. Né? A questão, principalmente esse trabalho com mediunidade, tem essa coisa. Né? O dirigente da casa tem um apoio espiritual que vai dar as diretrizes e os caminhos para ele. Eu não sei necessariamente se acontece ou não, vai depender. Mas eu sei quando não acontece. Quando tu não faz essas coisas que eu disse, não vai acontecer. Com certeza. A segunda coisa que eu gostaria de falar é assim, no que consiste o nosso atendimento, o trabalho que é feito numa gira de Umbanda, segundo o que nós entendemos. Né? O que tem uma gira de Umbanda e o que não tem? O que vai acontecer lá dentro? O que vocês podem esperar que aconteça lá dentro, né, a partir do atendimento do médico? Bom, o que nós dissemos? Antigamente a gente tinha fichas aqui, né, a pessoa escolhia passe ou consulta, né?
consultas tinha muito poucas, assim, fácil, tinha mais. Hoje não. Hoje a pessoa chega lá e ela vai ter passo a consulta conforme a necessidade dela. Precisa de falar alguma coisa com a entidade? Fala. Pode ser que aquele médico que esteja lhe atendendo não esteja preparado ainda, né, para dar consulta. E aí ele vai informar. Tá? Me perdoa, meu irmão, mas hoje aqui eu estou dando só passe. Né? Então, assim, basicamente, o que nós temos? Passe ou consulta. Numa consulta, uma coisa que nós já falamos no ano passado, que teve uma época que a gente deixou bem claro, mas que acontece muito, as pessoas querem que a entidade preveja o futuro. Ah, mas eu conheci uma garota, né? A gente já está namorando há muito tempo, caso ou não caso com ela? Eu estou em determinado emprego e eu quero saber, cara, eu vou ser promovido? Eu vou ganhar um aumento? Então, esses dois exemplinhos é só para dar exemplo mesmo, porque as pessoas perguntam de tudo, né? E assim, gente, eu vou dar a minha posição sobre isso, assim, fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham justo que a gente venha a saber das coisas antecipadamente e outros não? Será que aquela entidade que está ali, vibrada no médium, será que ela vai pegar e está te dizendo, será que ela tem esse poder de dizer para ti o que vai acontecer contigo? Eu acho que pode acontecer como uma inspiração, como alguma coisa que ela recebe naquele momento, né? Mas eu acho que não é uma coisa automática. Eu acho que aquele espírito está ali, ele está bem mais evoluído que a gente, né? Mas ele está aqui trabalhando com a gente, sinal que ele tem coisas para trabalhar nele também, né? Então ele não vai fazer uma coisa dessas, ele não vai criar, né, para a pessoa uma vantagem indevida, quer saber o futuro. Então, o cara que ele frequenta lá aquela casa de Umbanda sabe o futuro dele, os outros lá não sabem. Eu acho que isso é justo, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que aquela entidade iria fazer isso mesmo que ela pudesse. Eu vou dizer franco, eu acho que não. Eu acho que nenhuma entidade, né, vai fazer isso, seriamente. Agora, ela pode dar alguma dica, eventualmente, para a gente, assim, de alguma coisa? Eu acho que sim. Por um lado, ela pode ter uma inspiração, pode acontecer, né? Tem uma agulha de Xangô, está do lado do direito, aquela pessoa precisa saber de alguma coisa, de alguma forma aquilo chega para a entidade e ela passa para a pessoa. Eu penso sempre assim. Eu estou aqui com vocês assim, ó, do lado de vocês bem pertinho. A realidade para mim é isso que eu estou vivendo agora, é o que eu vejo pertinho.